Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. A ideia, como vocês já sabem, é compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos, daquilo que tem me ajudado a crescer no conhecimento de Deus e de como me tornar uma mulher temente ao Senhor e que o meu jeito de pensar, agir e falar reflete ao meu Deus. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um livro muito legal, O Fruto de Suas Mãos, O Respeito e a Mulher Cristã, da Nancy Wilson, da editora Cleary. Capítulo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. Onde está esse texto? 2 Timóteo 3. A mulher moderna foi como Eva, enganada e conduzida por suas próprias paixões para longe do domínio e das responsabilidades que recebeu de Deus. Sobrecarregada de pecados, descontentamento e inveja, lhe foi prometida liberdade e felicidade se ela simplesmente abandonasse seu âmbito de domínio, o seu lar, e negligenciasse suas responsabilidades, sua casa, marido e filhos. Quais são algumas dessas mentiras que lhe foram contadas? Que a fecundidade é má, filhos estragam o corpo e o orçamento, casamento é uma parceria, submissão é para as imbecis, ser dona de casa é para as cabeças de vento que não servem para nada no mundo dos negócios. As mulheres não estão destinadas a um único propósito, mas devem e podem competir com os homens em pé de igualdade. A coisa mais importante é ter uma autoimagem saudável e as suas necessidades mais profundas atendidas. Se essas necessidades não estão sendo atendidas pelo seu marido ou por sua casa, procure outra pessoa que as atenda. A velha feminilidade está ultrapassada. A nova feminilidade dita que a mulher deve apresentar-se como alguém capaz, confiante, custe o que custar, jovem e sexy. Como esse tipo de pensamento rastejou para dentro dos nossos lares? E você pode estar pensando, é totalmente contrário àquilo que as escrituras nos ensinam. Mas pense comigo, a mídia tem nos doutrinado diariamente. As notícias se opõem à visão bíblica sobre a mulher e sobre a maternidade. Os filmes e os programas de entretenimento chamam as mulheres à luta contra os homens e maridos. Eles exaltam a mulher moderna e negligenciam ou ridicularizam a mãe no lar. Uma amiga estava fazendo um curso de inglês em uma universidade pública e ouviu nos primeiros dias de aula que nenhuma linguagem sexista seria tolerada nos trabalhos dos estudantes. Pasmem vocês. Sabe qual era a definição de linguagem sexista por aquele professor? Mãe. Isso mesmo que você ouviu, a palavra mãe. A classe foi advertida de que não poderia usar o termo mãe em seus textos, mas deveria usar o termo politicamente correto, cuidadora. Em outras palavras, eles não podiam escrever a mãe assou os biscoitos, isso na aula de inglês, mas somente a cuidadora assou os biscoitos. A agenda feminista está a todo vapor nas escolas públicas, desde o jardim da infância até as universidades. E hoje, não só mais nas escolas públicas. É fácil identificar a mulher sem fibra que tem sido desencaminhada por esse desgraçado ensino. Ela sacrificou os filhos, o casamento, seu chamado e responsabilidades em favor das suas próprias paixões. Foi enganada e está enganando os outros. Em sua busca frenética por sucesso e aprovação do mundo, perdeu justamente aquilo que tentava ganhar: a abençoada paz e satisfação.
Após a carreira, o guarda-roupas, a membresia num clube social de prestígio, um quarto carro ou a viagem de férias para os lugares mais maravilhosos deste mundo, ainda resta um vazio terrível a preencher no seu coração. Nenhum dos livros românticos sobre a estante pode preencher esse vazio. Então o que pode? Bingo! Imediatamente temos um imenso mercado para mais enganação através da última baboseira psicológica de autoajuda. Seminários e livros e dispensiosas semanas de aconselhamento são o próximo passo. Ali a mulher pode falar, aprender e a lidar com a falta de satisfação. Ali ela pode aprender como retornar o diálogo com o marido e as crianças. Ou talvez ali ela seja encorajada a divorciar-se do seu marido e encontrar alguém que preencha suas necessidades. A mulher moderna é o exemplo cabal da mulherinha descrita em 2 Timóteo, que lemos no começo. Ela está escravizada a todos os tipos de ilusões modernas, sempre aprendendo, mas jamais chegando ao conhecimento da verdade. Eis a mulher do século XXI. Então, o que podemos fazer? Como a mulher cristã que se dedica a servir a Deus em seu lar pode resistir a esse tipo de propaganda que nos ataca o tempo todo? Propaganda de autoajuda, troca o seu esposo, cuide do que é seu, você pode, todas as outras coisas. Como a mulher que cedeu ao mundo pode voltar ao rumo certo? A resposta é bastante simples, mas não necessariamente fácil. Primeiro, devemos repudiar as prioridades do mundo para a mulher e buscar a entender as prioridades da palavra de Deus para as mulheres. Isso é ao mesmo tempo uma proteção e a solução. Devemos decidir ser obedientes à palavra de Deus, não importa o que ela diga, sem concessões. É isso que significa ser uma mulher da palavra? Então é isso que eu vou fazer. Devemos buscar aquilo que a Bíblia ensina sobre casamento, filhos, homens, mulheres e seus papéis e obedecer à palavra de Deus sem receio, não importando quanto isso nos custe. Isso é cristianismo radical? Não, isso é cristianismo básico. No meu casamento, meu sogro, que presidiu a cerimônia, orou para que eu pudesse ser uma mulher da palavra e uma mulher de oração. Após 20 anos, eu ainda estou desafiada e condenada por tais palavras. Ser uma mulher da palavra e de oração. Naquele momento me pareceu tão simples quando eu era jovem, mas agora, quando uma mulher assume as responsabilidades do casamento e maternidade, é tentador pensar que 1 ou 2 versículos por dia são suficientes para mim fazer tudo o que eu preciso. Ser uma mulher de oração, uma mulher da palavra, a viver aquilo que Deus espera de mim. Mas no dia a dia, agora depois de muitos anos, eu entendo que a demanda de atividades pode comprimir o tempo da minha leitura da Bíblia, rebaixando a sua prioridade. Há tanto a ser feito, mas manter-se no livro irá me equipar e equipar as mulheres a cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Também irá nos capacitar a nos alegrar enquanto estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nem todas as mulheres são estudantes por natureza, eu sei disso. Exige disciplina ler as Escrituras, não é? É fácil deixar isso para o final de semana ou para o final do dia, quando as tarefas da casa inteira estiverem feitas. Aí, de qualquer forma, você pode até estar cansada demais para ler, mas você já fez tudo mesmo, né? A casa está limpa, mas o problema é que sua mente está tão cheia de detalhes e do cansaço que você é incapaz de prestar atenção a uma só palavra do que lê nas Escrituras. No final do dia, quando estamos esgotadas, sentamos para ler aquilo que era essencial para o começo do dia. John Bunyan tem uma citação que diz o seguinte: a Bíblia toda foi dada justamente para esse propósito, que você, ao mesmo tempo, creia em sua doutrina, viva na doçura e no conforto dessa doutrina. Como podemos viver na doçura e conforto das doutrinas da palavra se nem sequer sabemos o que elas dizem?
Devemos primeiro aprender, então poderemos viver e desfrutar da alegria da palavra de Deus. Se formos expostas apenas um tiquinho durante o culto de domingo, ou um versículo ali ou outro da doutrina, isso não vai ser possível. Mas se estivermos na palavra, lendo a palavra de Deus todos os dias, mesmo que seja poucas porções, você verá que enquanto trabalha, enquanto ensina seus filhos, enquanto visita uma amiga, o Senhor traz à sua mente os trechos das Escrituras que você está lendo. E quando isso se tornar um hábito na sua vida, será uma grande bênção para você. As Escrituras são uma fonte de conforto e as doutrinas nela contidas são de fato muito doces. É através da palavra de Deus que nós não somos enganadas, que nós não somos levadas por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos aprender sobre a palavra do Senhor, não apenas textos picados em Efésios, Provérbios 31, Coríntios, Pedro. Não, nós precisamos aprender toda a palavra de Deus. Como cristãs, somos chamadas para conhecer o nosso Deus através da sua palavra. Como fazemos isso? Estudando, aprendendo, ouvindo sermãos domingo após domingo, anotando, grifando, lendo a Bíblia. Não preciso ficar 5 horas de joelhos, mas todos os dias eu preciso, porção após porção, da palavra do Senhor. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais perceberá que seus pensamentos e a sua fala refletem a sua leitura e mais desejará ler. Conhecer as Escrituras também nos salvará da nossa vulnerabilidade ao engano de nossa mãe Eva. Lembra? Eva foi enganada. Quanto mais estamos debruçadas na palavra do Senhor, mais vamos ficando parecidas com o nosso Cristo. Que possamos todas nós nos tornar mais e mais mulheres da palavra. Uma mulher cristã precisa aprender a pensar biblicamente. Ela precisa entender os princípios básicos do dia a dia, do modo de viver, a partir da palavra de Deus. O mundo nos pressiona intensamente com seus princípios a respeito de casamento, filhos, sexualidade, o que é ser mulher. Mas, se aprendermos a pensar como cristãs, podemos discernir o que é certo, o que é errado, o que são princípios cristãos e o que são princípios mundanos. Assim, não seremos mais como as mulherinhas de Timóteo. Vou ler novamente. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Que desafio, né, amigas? Somos sim, desde pequenas, bombardeadas com tudo o que é contrário à palavra de Deus. O mundo, ele quer nos ensinar o que é ser uma mulher de verdade. Mas Deus nos chama para fazermos diferença em nossa casa, em nossa sociedade, em nossa igreja. Deus tem chamado mulheres para fazer diferença. Mulheres que têm aprendido a pensar biblicamente sobre o seu modo de viver, sobre o seu modo de agir e falar. Mulheres que buscam na palavra de Deus como é ser uma mulher de verdade. Pouco a pouco, amigas, dia após dia, lendo a palavra, estudando a palavra, gastando tempo no único lugar que encontramos o manual perfeito para ser mulher. Nas Demos, ela tem uma citação muito especial que ela diz o seguinte: foi Deus que criou a mulher. Então, o manual para a feminilidade bíblica, para ser uma mulher segundo a palavra de Deus, está somente na Bíblia. Que Deus nos ajude a influenciarmos outras mulheres, as nossas filhas, as jovens que andam conosco na igreja, as adolescentes, as juniores, a pensar a partir da palavra de Deus. Filhos, o que a Bíblia tem para dizer?
Casamento? O que a Bíblia tem para dizer? Ainda sou solteira? O que a Bíblia tem para dizer? Trabalho? O que a palavra de Deus tem para dizer sobre isso? E assim nós vamos crescendo, pouco a pouco, dia a dia, e fazendo diferença no mundo que não faz mais diferença nenhuma. Vamos ficando por aqui, amigas. Muito obrigada por estar comigo toda sexta-feira. Ter você aqui é muito especial. Um abraço com muito carinho para as amigas do coração e para as novas amigas aqui. Se esse áudio foi especial para você, compartilha com outra amiga. Vamos levar mais e mais a palavra do Senhor para outras mulheres e compartilhar daquilo que Deus tem feito no nosso coração. Um abraço e até sexta-feira que vem.